amei. Por quê? Quando eu coloco a régua em mim, já vou ter um embate aí. Tem muitos momentos que eu não tô afim de fazer, né? Nada relacionado ao meu próximo, devido a sempre essa briga da natureza e do egoísmo. Mas agora, quando eu lembro que Cristo nos amou antes mesmo de eu ser um justo, que essa é a régua maior dele, né? Amar antes mesmo de ver a causa primária daquilo. Eu não amo porque foi me oferecido algo, mas eu amo porque eu sei o final daquilo. Eu sei o que pode causar com o amor. E aí vem Paulo dizendo que o amor ele produz. Ou seja, você vê que o amor é literalmente uma semente. Ela vai ter o poder de produção de alguma coisa. Então é interessante aqui que Jesus vai literalmente falar isso. Ó. Quando você ama, você está produzindo na pessoa algo que ela não sabe, nem você sabe o resultado. Mas, assim como eu morri na cruz e o resultado foi a tua vida em mim, esse vai ser o resultado dela. Claro que a pergunta do ouvinte aqui, eu creio que a gente vai ainda discorrer, mas já para deixar um gancho, ela acaba sendo um pouco aberta, porque o ouvinte termina dizendo, mas tem me prejudicado. Então eu creio que tem um divisorzinho aí diferente do amor que estamos propondo aqui, que é a ideia do amor é uma decisão de fazer o melhor para Deus e para o meu próximo. Então, esse prejudicar, a gente tem que analisar aqui junto se está batendo com amor, ágape e filéu que a gente está comentando aqui. Muito bem. É fato que evangelista Herotil diz que às vezes há pessoas que colocam realmente os outros acima de si mesmo, e quando o segundo mandamento ele parece colocar a necessidade de amar de forma igual. E aí as pessoas algumas pessoas acabam cuidando, aí a gente vai falar do extremo, né? Cuidando dos outros e esquecendo de si mesma. E isso me parece ser um problema. Mas e aí, o que o senhor tem a dizer sobre esse caso comum e o que ensinou Jesus no segundo mandamento? Interessante que, a meu ver, a pessoa que lembra mais dos outros do que de si, ele já está quebrando o segundo mandamento. Porque o próprio mandamento diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então você é a base. Você só pode dar aquilo que você tem. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que céu é esse que o pastor Sidney vai estar, Eliel vai estar, você vai estar e eu não vou estar? Então eu preciso estar nesse céu. Eu preciso fazer parte dessa glória. E quando eu penso em salvar os outros e não penso em mim, eu estou quebrando o mandamento. Porque eu estou dando talvez aquilo que eu não tenho. Eu preciso ter para dar. O que eu preciso ter em mim é o amor de Deus. Esse amor que ele é transcendental, que eu posso estar distribuindo através das minhas ações, através da minha caminhada, da minha jornada, e as pessoas olhar para mim como exemplo de Cristo. Aí sim eu estarei cumprindo o segundo mandamento. Muito bem. Deixa eu ouvir também a opinião do pastor Sidney inicial. E aí, pastor Sidney? Amar os outros mais do que a mim mesmo. E aí? Olha só, Israel, pastor Eliel, evangelista Herotildes, eu estava até já anotar aqui o que você acabou de falar, né? Exatamente. Então, a gente vê aqui que a ouvinte, ela tem um coração bom, né? Mas entenda, a gente tem que ter responsabilidade para falar certas coisas. A mamãe fala assim, olha, o coração de mãe não engana. Olha, o coração da mãe não engana. Eu quero dizer que o coração de mãe engana sim, e muito. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Como o senhor bem colocou aí. Então a gente tem que saber que amor é esse que Jesus falou. Se eu não amar a mim mesmo primeiro, como é que eu vou amar o meu próximo? Então, se, por exemplo, alguém bate na porta da minha casa pedindo um prato de comida, a gente não pode negar um prato de comida de forma alguma. Como cristão, vou dar um prato de comida. E se tiver que dividir a metade, eu vou dividir. Eu estou praticando o cristianismo, beleza? Mas se essa mesma pessoa retornar amanhã para pedir um outro prato de comida, eu dei o primeiro peixe para ela.
Mas o que é melhor? Se eu amo, então não vou ficar continuando dando peixe para ela. Eu vou ensiná-la a pescar. Então aí é que entra a essência do amor. Então nós temos que diferenciar o que é o amor cristão e o sentimento. O mês de dezembro ele é o mês que retrata exatamente isso. As pessoas elas ficam um pouco mais sensíveis, né? Elas ficam um pouco mais sensíveis a amar e aquela coisa toda. Mas é só ilusão, é só sentimento. Porque acaba essas festas de Natal, o colorido, né? Essas coisas, as festas, as mesas, e depois volta tudo como era antes. Só que para finalizar essa minha primeira participação, por exemplo, uma coisa também que me deixa muito triste são essas datas comemorativas. Por exemplo, Dia das Crianças. Bacana, né? Dia das Crianças. É o dia que faz tudo, né? As crianças vão para a escola, vai os seus pais, vai sua mãe ali, festa, vai o vovô, participa, tal, aquela coisa toda. Dia das Mães, a mesma coisa. Dia dos Pais, a mesma coisa. Agora, alguém se preocupou em fazer homenagem para os órfãos nesse dia? Alguém se preocupa em fazer uma homenagem para o filho que não tem mais a sua mãe, que não tem mais o seu pai? Então você vê que é um amor enganoso, não é um amor como Jesus nos ensinou. Então, finalizando, como você disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que estar bem, eu tenho que estar iluminado para dar luz, eu tenho que estar transbordando para poder passar para a pessoa. Então aí vem o dar, é dando que se recebe, né? Então eu tenho que ter para dar. Então é isso, né? Essas são minhas considerações iniciais. Muito bem, 11h21. Para você que chegou agora, nós estamos discutindo esse tema. É certo sempre colocar o outro acima de mim e das minhas vontades? Muito bem. Muito bem. Agora, às vezes, professor Eliel, por que as pessoas acabam tomando essa forma? Será que elas pensam em fazer um pouco mais do que de fato está escrito? Elas estão tentando doar um pouco mais, fazer um pouco a mais? Porque, assim, muitas vezes isso acontece quando a pessoa deve um favor, aí ela quer, às vezes, ser melhor do que retribuir, né? Retribuir de alguma forma, mas eu já vi casos de pessoas que realmente elas agem assim com todos. Elas esquecem de si e primeiro vê a necessidade do outro, e se sobrar para ela, sobrou, se não sobrar, tanto faz, ela acaba sofrendo por esquecer de si mesma, que me parece também ser uma forma de desamor, né? Sim, e é isso que eu ia citar agora, pastor Gila, que aí a gente pode cair no egoísmo. E isso é interessante porque às vezes choca o cristão, ainda mais quando a gente não tem essa percepção bíblica de que, eu acho que é uma falta até de, como a gente sempre fala nos debates, né? A volta à leitura bíblica. A gente parar de colocar nossas experiências pessoais como árbitro. Então, quando eu vou para a Bíblia, olha como é que é triste e forte ao mesmo tempo. Eu falo triste porque a gente não quer ouvir algumas coisas. Sim. Mas diz assim, ó, até se você entregar seu corpo no fogo, sem amor, de nada valeria. Ou seja, se ele está botando esse parâmetro, é porque alguém faria. Se ele está colocando esse parâmetro, é porque alguém já fez. Então, e ele vai citando, claro que eu citei o mais extremo, mas ele cita ali, ó, se você der uma esmola, mas sem amor e tal. Ou seja, eu posso ter atitudes de caridade ou atitudes nobres e ainda assim ser egoísmo. E é interessante que Charles Finney, só fazer esse paralelo, ele vai dizer que tem 12 atributos para egoísmo e 12 de amor baseado nesse versículo. Um dos atributos de egoísmo é a pena. Amor, ele não traz pena. Ai, que pena, que dó daquela pessoa. Aí eu preciso ajudar tanto. Pena não é atributo de amor, é atributo de egoísmo. Caridade, resolver solução é atributo de amor. E é interessante que o versículo diz assim, ó, deixa ele salvo aqui, só para não ficar nas minhas palavras. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vos mando. Amei uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros.
outro parâmetro que eu vejo aqui. A gente percebe que todo momento de amor na Bíblia, ou de todo esse contexto de amor, está baseado entre a igreja e o corpo de Cristo. Tudo que eu faço a terceiros, primeiro, às vezes não é minha responsabilidade. E as pessoas estão com essa mania, quer abraçar o mundo. Então, é interessante, eu creio que aqui, depois a gente vai comentar, a parábola ali que Jesus conta do samaritano é a melhor parte para descobrir como é que eu amo, a quem eu amo e até que ponto eu chego do meu amor. Né? E hoje as pessoas querem abraçar o mundo em sua volta e esquece de quem realmente é o seu próximo. Até que ponto você vai com sua mão? Será que também essa falta de amor a mim mesmo, eu estou batendo com o mandamento? Será que aí eu já não estou me encontrando em um outro rol? Né? Mas eu creio que a gente vai discorrer isso. E eu penso que esse é o perigo, pastor Gila. Essa falta de amor a si mesmo já vai caracterizar um egoísmo e é perigoso. A gente fica pensando, olha para você ver como que é o ser humano, como que nós somos, né? Porque todos nós somos humanos e todos nós somos pecadores e todos nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas que cada um tem. As pessoas podem fazer atos de bondade por vários motivos. Impressionante. É impressionante isso. Vários motivos, né? Por várias intenções. Às vezes você pode fazer o bem porque você está competindo com alguém. Ou porque sabe o retorno, né? A pessoa. Às vezes você está competindo com alguém, então você quer fazer mais do que aquele que você tem por adversário. Então você escolhe uma pessoa e você faz o bem para dizer que você fez. Às vezes você faz o bem para ter algo em troca, né? Esse é um outro ponto, né? Às vezes você faz o bem para compensar algum outro mal que você está fazendo. Sim. Então você faz uma caridade porque a sua consciência está doendo, então você faz aquela caridade, né? Enfim, às vezes você pode fazer o bem para ser reconhecido, buscando fama, algum né? tipo de reconhecimento, né? Então tem gente, por exemplo, que quando vai fazer o bem, ele chama a imprensa, né? Olha, fulano de tal deu tantas cestas básicas, né? Olha, você vê as possibilidades, o que pode estar por trás De uma intenção, né? de um uma ato, atitude, né? de um ato de bondade, entre aspas, fecha aspas, né? Bom, mas aí, evangelista Tildes, vem aquele que julga os corações, né? Pois é. Agora sim, a meu ver, a forma de você servir alguém, ela pode vir de 3 fontes. Pode vir do amor, pode vir do egoísmo, mas também pode vir do desequilíbrio. Sim. Da mal interpretação do amor. Sim. Né? Então tem gente que ele entende amor dessa forma, dando até o que ele tem para as pessoas. Eu tinha um parente que ele era interessante. Ele matava um boi, e literalmente falando, ele matava um boi. E quem ia na casa dele, naquele dia que ele matava o boi, tinha churrasco, tinha de tudo. E quando saía, ainda levava um pedaço para casa. Mas o mais incrível, com 5, 6 dias, você passava na casa dele, ele estava comendo fava com gordura, sem um pedaço de carne. Então, ali eu via nele o quê? Um desequilíbrio. Tem gente que é desequilibrado. Tudo que ele tem, ele dá para todo mundo, ele não importa. E essas pessoas, em certo ponto, se tornam perigosas. Por quê? Porque se eu não valorizar esse copo que é meu, como eu vou valorizar aquele copo que é seu? Então, ele não faz diferença de valores. Do mesmo jeito que ele pega o que é dele e dá para os outros, ele pega o que é seu também e destrói. Ele destrói, só que na mente dele, ele não está fazendo aquilo nem por ódio,
e nem por amor, e sim por um desequilíbrio. E me parece que nesse tema de hoje existe um certo desequilíbrio na pessoa quando pega o que é dela e sai entregando os outros, e no outro dia não paga a conta de água, não paga a conta de luz, porque o que tinha jogou fora. E isso não é amor. Isso não é amor. Isto é desequilíbrio. Na questão do egoísmo, é o que a gente vê todos os dias na televisão, inclusive em algumas religiões que acham que para Deus aceitá-los, eles precisam fazer muitos atos de bondade. Esquece da graça de Cristo. Esquece da graça de Cristo. Então, é aquele princípio. Nós damos aquilo que nós temos. Até na oração você pode ser egoísta. Quando você joelha à noite, passa 3 horas falando com Deus para abençoar seu filho, abençoar sua esposa, abençoar seu pai, sua mãe, e você esquece de mim, você é egoísta. Quer dizer, você abençoar sua família terrena, mas não quer abençoar sua família espiritual. E o que Jesus diz? Quem é a minha família? Quem é a minha família? A minha família é Tiago? A minha família é João? A minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Eu acho triste isso, Gilaelson. A gente chega numa igreja, o camarada está devolvendo um dízimo de R$100 por mês. Isso significa que ele ganha R$1.000. O outro devolve um dízimo de R$10.000 por mês. Isso significa que ele ganha 100. E essa prática continua ano após ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos ali naquela igreja, e aquele que devolve o dízimo de 10.000, será que ele não poderia olhar para ajudar aquele que ganha 1.000 a ganhar 5.000, 6.000? Por que não ajuda a sua família da sua fé? Porque você diz que ama, mas o seu carro é o mais novo, você tem inteligência de ganhar dinheiro, você tem inteligência de dar um emprego, e você não faz isso. Mas você só faz para aquele que é seu. Para aquele que é seu. Aí entra a questão espiritual, o amor verdadeiro, ele não tem fronteira. Ele não tem fronteira. Nós precisamos aprender a amar as pessoas como espirituais, como aqueles que um dia vão dividir conosco a salvação. Muito bem. São agora 11h32. Nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, trabalha para chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Natal do Coração Caminho. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Promoção de Natal na Cortina e Cia. Neste Natal, a Cortina e Cia preparou um festival de ofertas para você. De 11 a 21 de novembro, você vai comprar com preços imperdíveis. Cortinas a partir de R$ 69,90. Isso mesmo que você escutou. Cortinas a partir de R$ 69,90. Jogos de cama solteiro a partir de R$ 39,90. Jogos de cama casal R$ 59,90. Colchas a partir de R$ 69,90. Além de uma grande variedade de bases e colchões Ortobon com descontos de 20% à vista e 10% para parcelar em até 10 vezes. Corra e faça suas compras de Natal na nossa loja física, Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, ou pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC. Cortina e Cia, aqui o seu dinheiro vale muito mais. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Papel higiênico familiar Supremo 20 metros, folha dupla 12 unidades, R$ 9,90. Ave especial e temperada Mauricéia quilo, R$ 15,89. Filé de peito de frango congelado quilo, R$ 18,95. Ofertas válidas até 22 de dezembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta hoje tratando de um tema muito interessante que envolve o segundo mandamento, mas muitas vezes dentro de um desequilíbrio por parte de muitas pessoas que tentam cumprir o que está escrito, mas de forma desequilibrada acaba muitas vezes se prejudicando. O tema é este: é certo sempre colocar o outro acima de mim e das minhas vontades? Bom, o pastor Sidney, eu vou tocar aqui num ponto sensível dentro desse assunto, que é a situação de muitas pessoas, que elas carregam um problema dentro dessa questão que estamos discutindo, que é o seguinte: elas não sabem dizer não. Mesmo não podendo ajudar, mesmo não tendo a mínima condição, elas prometem e aí ficam com dificuldade de cumprir e vai dizendo sim para todo mundo. Elas acabam adoecendo depois, porque é natural que adoeça mesmo, que enfrente problemas, porque isso não é uma relação natural, você dizer sim para todos, né? E aí, pastor Sidney, como é que resolve isso? Olha, Jaleus, todas as pessoas, eu conheço muita gente assim, muitas, que não sabe falar não. E pode ter certeza absoluta que se você se deparar com uma pessoa que fala assim, procure ver a vida dela. Pode ver. Ela está enfrentando os piores problemas da vida. Porque ela, eu não sei falar não. Então, vamos repetir aqui, sem ser repetitivo. Então ela está deixando de amar ela primeiro. Então o amor que ela tem por si mesma caiu por terra.
Então ela está eliminando o segundo mandamento. Amarás o teu Deus de todo o primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e a si mesmo. Amarás a ti mesmo. Então ela já está eliminando o segundo mandamento. Então ela está deixando de amar a si própria. E acaba desagradando a Deus. Você falou, temos que olhar nos olhos e dizer, ô meu irmão, pastor Eliel, você me pediu aqui isso para mim? Poxa, infelizmente eu não posso. Eu aprendi isso, não nasci assim, foi difícil para mim. Eu era dessa forma. Eu que não nem citar outro exemplo, eu era exatamente assim. Depois conhecendo a palavra, aquela coisa toda, hoje eu aprendi a dizer sim e aprendi a dizer não. Em todos os setores, como pastor na igreja, como parlamentar, que eu fui 2 vezes. Parlamentar, então, o que mais... Aí tem que saber dizer, né? No gabinete, você pode ficar... Você já esteve lá? Se você ficar no gabinete ali, marca 10 minutos no seu relógio. Não passa 10 minutos sem que alguém chegue lá no seu gabinete pedindo ajuda para pagar a conta de água, uma conta de luz, comprar um remédio. Eu nunca ajudo, não só como parlamentar, mas como pastor, qualquer jeito. Mas se eu não tiver condições de ajudar, para meu irmão, infelizmente vou pedir a sua compreensão, mas eu não tenho condições de te ajudar, eu não tenho como te ajudar agora. E olhar firme dentro dos olhos da pessoa. Ela pode, no primeiro momento, até ficar chateada. Mas como você falou pelo Espírito, lá na frente, ela fala, não, realmente, ele não me ajudou porque eu senti sinceridade nele. Já também tem aquelas pessoas que se justificam. Gileas colocou isso. A gente eu atendo muitos casais, senhoras que foram traídas, né, pelos seus maridos. Eu já atendi marido também, falei que teve assim a ousadia de dizer, pastor, tudo bem, eu reconheço que eu traio a minha esposa, mas não deixo faltar nada em casa. Quer dizer, como se ele não deixar faltar nada em casa, justifica a traição dele. Fala, meu amigo, tu vai perder a salvação mesmo deixando faltar nada em casa. Não justifica. Isso não é amor. É uma forma que você está encobertando o pecado que você está cometendo contra a tua esposa. Então é isso. Exato. É isso. Agora, interessante, né, professor Eliel, porque nem para nós mesmos nós conseguimos dizer sim o tempo todo, né? Que luta. Quem dera se fosse assim. Não conseguimos. Oxi. Às vezes é mais fácil realmente falar assim para alguém do que para nós. E é interessante que o ouvinte colocou essa ideia que alguns desejos que eu tenho, né, eu não consigo ter, porque eu coloco a pessoa e sai prejudicada. Eu acho que aqui também tá bem um crivo do que a gente está conversando, que é realmente, tem momentos que tem coisas que era pra gente se encher primeiro, pra gente obter primeiro, pra depois ser dado. E o interessante, eu vou pegar de novo a ilustração do Bom Samaritano, que eu acho que ela é pertinente à ilustração. Quando aquele homem, aquele jovem vem e fala assim, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Primeiro, a gente sabe, depois a gente descobre que ele é um mestre. Ele está fazendo uma pergunta capaciosa, ele sabe a resposta, mas quer de novo, quer ouvir porque é um egoísta e precisa se encher daquilo. Só que ele não contava com a perspicácia de Jesus dizendo, olha, os mandamentos você serve certinho? Ele, claro, amo o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a minha alma. Então, falta mais nada não? Tá tranquilo? Tô bem na fita. Aí ele, não, mas espera aí, mas quem é meu próximo então? Para ele ter certeza de que as atitudes do próximo dele, que era apenas os mestres, os fariseus dele, toda a galera dele, ele fala, então, havia um homem, e aí começa a história. Então, assim, é interessante que, pela lei, é impossível haver qualquer parâmetro de força, de perfeição, porque pela lei não rola isso. Mas mediante a Cristo, conseguimos, né, nos esforçar para chegar à estatura de um varão que um dia será perfeito. Então, quando a gente vai para a lei ou com nossos esforços, normalmente os desejos do outro, além de a gente não suprir ou suprir todo errado, quando olhar para nós, tá faltando um monte de coisa. Quando a gente vai para Cristo, raramente, e esse raramente é porque a gente tem exceções na Bíblia, né, de algumas coisas, mas ele não vai pedir para que você dê algo que você não tem. Então, hoje vai bater na minha porta alguém me pedindo 100 mil reais e eu não tenho, mas eu vou dar meu jeito. Não faz parte do amor. O amor de Deus não vem com jeitinho. E só para ler também mais um versículo, diz assim, o mais conhecido, né? 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata
e nem procura seus interesses. E não se ira. O amor ele se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu já vi crente usar essa parte aqui, pastores. Para dizer assim, aí, ó. Por isso que eu tenho que me sacrificar pelo outro. Porque aqui, ó, tudo sofre, tudo crê, mas ele se esquece do escopo do contexto. Né? Afirmando que eu faço isso mediante a entrega do evangelho. Então, eu estou evangelizando, estou me gastando pelo Senhor, e aí eu espero, porque a entrega do evangelho sofre, suporta e crê. Então, querido ouvinte e a pessoa da pergunta, tome cuidado com esse suportar tudo, esse, né, se gastar em tudo, e a sua vida não está no parâmetro do discípulo. As pessoas estão olhando para você, mas não estão vendo o discípulo. Talvez está vendo o que no popular chama, ó o besta ali, ó. Fazendo, e pelo contrário, a vida está pior. Você não está parecendo um discípulo de Cristo. E está todo mundo olhando e falando assim, eu acho que faz só para se mostrar. Então, tomar cuidado, porque o amor ele precisa ter um equilíbrio, como o pastor citou. Deus também não dá tudo que a gente pede, né, evangelista Atílio? Obviamente que não. Mas assim, eu por muitos anos eu vivi uma crise, porque eu tinha uma crise quando um pedinte me chegava na rua e pedindo alguma coisa. Se eu não desse alguma coisa, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Coração cheio de né? Eu me sentia a pior pessoa. Porque o cara tá, assim, aspas, né, supostamente numa situação difícil, precisando às vezes, mesmo, na né? miséria, e vem e lhe pede. E aí você, por razões que algumas pessoas dizem, olha, ele tá pedindo para beber, ele tá pedindo para usar drogas. Aí você pondera essas informações e você fala, e aí, eu vou dar ou não, né? E aí a gente sabe, né, que tem tantas histórias que muitas vezes eles criam, e dentro desse universo aí, tem pessoas que realmente estão precisando, né? E aí você tem que equilibrar as coisas, de fato, né? E eu acho que na vida uma das maiores dificuldades, de fato, é o equilíbrio, né? Acho que a gente poderia falar sobre isso, evangelista Atílio. Meu irmão, a minha visão a respeito dessas coisas é diferente. Eu não tenho que saber para que você quer ajuda. Se você quer ajuda para usar uma droga, se você quer ajuda para comprar um alimento, para isso ou para aquilo. Fica meio complicado esse negócio de a gente tentar ir lá descobrir, investigar, né, para saber. É claro que quando a gente sabe que a pessoa está pedindo para uma coisa mal, dá pra a gente tem a sua forma, né, de se resguardar. Mas também nós não podemos olhar para isso, porque o nosso julgamento é diferente do julgamento de Deus. Se você vê no livro de Provérbios, Eclesiastes, manda dar bebida para quem bebe. Dê bebida para os bêbados. Ele está querendo bebida, dá bebida para eles. Então, o que acontece é que essa questão de dar é mais uma questão de seu preparo do que daquele que está pedindo. Quando você tem amor, você abençoa a pessoa. Eu já abençoei muita pessoa que usa droga. Ele usa droga, mas naquele momento eu precisava abençoar ele. Eu não podia ir na casa dele, ver se ele ia pegar aquele alimento, cozinhar, ou se ele ia para a boca, trocar o alimento em drogas. Pode ser que ele foi, mas eu preciso fazer as coisas com equilíbrio e por um verdadeiro amor. Porque, na verdade, até uma pessoa que está ali, um drogado, um marginal, ele precisa de nós. E como ele precisa de nós? Essas pessoas, eles são desequilibrados. E nós que temos equilíbrio, nós temos que saber lidar com eles. O Estado, o próprio Estado, às vezes analisa isso com mais prudência do que nós como cristãos. Né? O Bolsa Família, tá aí, o Bolsa Família vai para todo mundo. E tem gente que nem precisa do Bolsa Família e está recebendo o Bolsa Família. E tem gente que está usando para jogar nas bets. Exatamente, mas o governo não pode.
analisar dessa forma, senão vai deixar de servir. Inclusive agora, com esse negócio, pastor, que eles estão querendo fazer um pente fino aí, vai prejudicar mais do que abençoar, porque o esperto, ele tem a maneira dele se livrar. Mas o simples, ele não tem. Ele está recebendo porque ele precisa. Então, nós não temos que olhar as pessoas, nós temos que olhar para nós. Como é que nós estamos lidando com essa questão de servir ao nosso próximo? E observando também se aquilo que nós estamos fazendo é para abençoar os outros ou para engrandecer a nós próprios. Né? Porque, infelizmente, hoje, 90% daquilo que se dá é para se aparecer. Né? Até nas igrejas a gente vê isso. A gente vê pessoas dando uma grande oferta, porque se der uma grande oferta, ele vai ser o ancião, ele vai ser o administrador da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e pedir a sabedoria de Deus, porque, pastor, você estava falando aí sobre lei e Cristo. Lei e Cristo tem tudo a ver. Sim. Lei e Cristo tem tudo a ver. A lei foi Deus que colocou. Agora, quando nós queremos seguir as coisas a lei de forma técnica, nós incorremos em grandes e terríveis erros. Mas quando nós queremos seguir a lei baseado na graça de Cristo, nós cumprimos a lei em Cristo. Né? Exatamente. Pela graça de Só Cristo pela graça possível. é que nós somos capazes de vencer. Porque sem a graça de Cristo, todo esforço é vão. Muito bem. E aí, pastor Sidney, como é que o senhor responderia essa pergunta? Quem está acima na escala de valores, eu ou o próximo? Olha, aí o ouvinte está percebendo que é um leque, né? É um assunto que tem várias vertentes. Quando se fala, né, do amor, cada caso é um caso. Eu acho assim, conforme esse assunto que o evangelista Eleutísio abordou, Israel também, é muito pessoal. Por exemplo, nós exercemos a liderança, a gente tem lá uma igreja, a gente cuida de pessoas, né? Dentro da igreja tem os trabalhos sociais também que nós fazemos, né? Que é muito, muito salutar. Mas a gente procura, dentro da medida do possível, fazer chegar até as pessoas que realmente estão precisando, né? Como você falou, a gente não tem como fazer uma seleção, não, isso aqui precisa, aquele precisa. Deus está vendo a intenção, né? Agora, se eu estou diante de uma pessoa, como já aconteceu, eu já tive essa experiência amarga de fazer um trabalho social, registrar a pessoa, a gente vai na casa da pessoa, avalia, faz aquele trabalho social, né? Para ver como é que está a situação, leva o alimento físico, mas leva o alimento espiritual, que é o principal, né? Mas a gente já chegou, eu já tive situações que nós fomos, há muitos anos atrás, nós visitamos algumas casas, mas não fazíamos essa pré-seleção, né? Então eu descobri e vi um sujeito que foi na igreja, pegou nas minhas mãos lá, um trabalho social que eu estava fazendo, uma cesta básica, né? Pegou uma cesta básica, foi lá e dei para ele. E não deu 15 minutos, me falaram que ele estava trocando a cesta básica lá no boteco com pinga, e eu vi ele fazendo isso. Falei, poxa, fiquei irado, né? Irado. Então, essa pessoa, se voltar lá para poder pedir, não vou dar. Mas não vou dar mesmo. Não vou dar, porque eu não vou agir com sentimento, eu vou agir com amor. E se eu amo ele de verdade, você está com meu irmão, vem cá. Você está perdoado, não tenho bronca de você não, mas eu vou te dar uma receita em que você não só vai ter cesta básica para te suprir, você vai ter para dar para os outros também. Aí eu vou dar a palavra de Deus, né? Exato. Então são situações assim, individuais. Temos que fazer sim uma seleção. Agora, como é que eu vou dar? Como é que eu vou tirar de mim, da minha mesa, para dar para uma pessoa? Eu não posso fazer isso. Não é inteligente, não está no contexto da Bíblia. Então, a ouvinte que fez aqui a sua explanação, ela precisa pedir a Deus, não dá discernimento, né? Nós temos que, até para tudo na vida tem que ter o discernimento.
Até para amar. Até para amar, se você não tiver um discernimento para poder amar, você vai sair fazendo um monte de coisa errada, vai fazendo coisa que você não pode, aí como você falou, vai dar aquilo que não pode dar, vai tirar da onde não podia tirar e acaba acontecendo o que aconteceu com ela. Quer dizer, esqueceu dela e foi olhar os outros e ficou numa situação muito difícil. Então é isso. Muito bem. Chegando já ao final do nosso programa, mais alguma coisa a acrescentar, professor Leandro? Só uma frase de C.S. Lewis, né, um grande teólogo, né? Foi ateu e ele diz que uma das coisas que motivou ele foi o amor. Ele tem uma frase que ele diz assim: a gratidão ela costuma olhar para trás, o amor olha para o presente, o egoísmo olha para um futuro que não vai existir. Então, uma frase importante. Quero agradecer aos nossos debatedores, obrigado ao evangelista Herotildes, também ao pastor Sidney pela primeira vez em nosso debate, professor Eliel, agradeço também, obrigado você pelo carinho da audiência, a melodia, chegando Rádio Chofé com o nosso amigo Léo Pereira, e o nosso debate fica assim: amanhã, terça-feira, 17 de dezembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.